Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Carol Pilon, esse é o Momento Carreira, que é uma série de conversas sobre perguntas que realmente importam no mundo do trabalho. Cada episódio a gente parte de uma pergunta central que guia toda a conversa e termina com uma nova pergunta para que você possa também continuar refletindo depois. E a pergunta de hoje é: a era do Talent as a Service. Qual o potencial desse modelo de trabalho? Para essa conversa, eu convidei o Guilherme Loyola, que é COO da Chiefs Group, que é uma plataforma pioneira em Open Talent Economy no Brasil, que conecta executivos e profissionais sêniores sob demanda a empresas que precisam de agilidade e resultados, seja para mentorias, projetos estratégicos ou posições em tempo parcial. Gui, super obrigada pela presença aqui no Momento Carreira. Esse é um tema assim que muitos dos nossos clientes aqui têm muitas dúvidas e eu mesma também tenho dúvidas, então vai ser super rico, inclusive para mim. Então, para começar aqui, eu queria que, além do que eu já comentei, né, sobre você, sobre a Chiefs, conta um pouquinho do teu trabalho, do teu papel atualmente, como que esse tema ele se conecta com você. Boa, obrigado pelo convite, Carol. Como é que eu me conectei à tese da TIFES? Assim, uma das experiências que eu tive de carreira foi passando pela Endeavor, que para quem não conhece é uma organização global de apoio ao empreendedorismo no mundo e a operação do Brasil é ultra relevante. E projetando pós uma experiência da Endeavor para frente, grudando os pontos, ficou muito claro para mim que, do ponto de vista para o Brasil criar negócios relevantes, né, a gente teve os primeiros casos nos últimos 5, 10 anos, né, que surgiu Nubank 99, Food, várias, né, a gente precisa multiplicar mais casos assim bem-sucedidos, né. E aí, para que isso aconteça, o que eu aprendi nessa experiência lá é que tem muito pilar fundamental, né? Tem um pilar de acesso a capital que a gente evoluiu super bem ao longo do tempo, tem um pilar de advocacy, de políticas públicas ajudar esse público que a gente evoluiu ao longo do tempo, mas tem uma coisa que é um pilar fundamental que a gente não evoluiu, que é acesso a talento. A gente ainda vive uma crise de talento especializado no Brasil e que a projeção, ela, infelizmente, não é boa, né? Então, quando eu comecei a entender o que está acontecendo fora do Brasil, dentro dessa pauta de talent as a service, para mim ficou muito claro o tamanho do chamado, assim, do tamanho não só da oportunidade, mas do quanto isso é necessário aqui, se a gente quiser ter negócios relevantes. A competição está ficando cada vez mais global, né? Você pega qualquer negócio do varejo brasileiro. Cara, em questão de muito pouco tempo, quem já não está competindo globalmente vai passar a competir. Então, assim, como é que a gente prepara e cria alicerce para ter empresas relevantes aqui, né? Então, esse foi o principal ponto que me motivou. Eu sou muito motivado por propósito e impacto, sou apaixonado pelas pautas de talento, gente. Eu acredito que empreendedorismo e educação são as causas que eu escolhi estar envolvido para o resto da minha vida, porque para mim são os mecanismos de fato mudar um país e mudar a vida das pessoas. E isso me trouxe a empreender a Chiefs nos últimos anos. Maravilhoso. Para a gente, então, começar a conversa e ir direto ao ponto, vamos para a pergunta que dá nome aqui para o episódio, né? Então, essa era do Talent as a Service, qual o potencial, qual o real potencial desse modelo de trabalho, Gui? Boa. Eu vou tentar, Carol, explorar a ótica de empresas e profissionais, tá? Eu não gosto de descolar esses dois temas porque eles caminham juntos, assim. A oportunidade, ela é gigantesca, acho que tem alguns dados, assim, se você olha, analisa a indústria dos Estados Unidos, que está há uns 15 anos nas minhas contas aqui, fontes da minha cabeça para frente, é, é uma indústria de trilhão e que cresce um percentual agressivo ano contra ano, comparado com outros formatos de trabalho, principalmente com o recorte de executivos, que é o que a gente está estudando a fundo aqui. Existem pesquisas da BTG, por exemplo, que trouxeram dados de que no último ano houve um crescimento de mais de 310% do uso do modelo pelo lado das empresas.
E tem um dado super legal também, saiu recente numa pesquisa da Gartner, que eles estimam que até 2050, né, quase mais ou menos 20 anos aí, a gente vai ter pelo menos metade da força de trabalho de talento especializado tendo algum tipo de relação de trabalho dentro do modelo de Talent as a Service, né? E aí isso é super legal, Carol, porque acho que conecta com outro ponto, assim, é, da importância disso para os profissionais, que tem a ver com essas pessoas já sabem que as expectativas nossas de trato com o trabalho, da proposta de valor de um trabalho para um profissional, ela vem mudando. Essa turma quer mais flexibilidade, essa turma quer mais estar focado em lugares onde eles têm potência para entregar, né? Que é diferente de quando às vezes está numa cadeira tradicional, né? O guia é CHRO de uma empresa. Cara, tem que lidar com o que gosta, o que não gosta, o que tem talento, o que não tem, né? Então, além de flexibilidade, esse ponto de ter um fit ali, de trabalhar onde gosta, com quem gosta, no modelo que gosta, no tema que gosta, tem uma expectativa importante aqui. E tem uma outra expectativa que a gente enxerga, que é de impacto, né? Quando a gente está em modelos tradicionais, a gente tem visto muito, de novo, no recorte de executivos, que é o público que a gente lida aqui, uma necessidade de, cara, eu queria investir 80% do meu tempo naquilo que eu gero impacto e 20% do tempo com outras coisas correlatas, e que às vezes a cadeira tradicional ela inverte um pouco essa proporção, né? Eu gasto mais tempo com burocracia, politicagem, etc., ao invés de resolver problemas, gerar impacto, construir, né? Então, quando a gente junta essas duas coisas, voltando na tua pergunta, o potencial é enorme. No Brasil, especificamente, a gente tem entendido que assim, o modelo é algo que as empresas precisam e as pessoas querem, né? Só que eu enxergo que o tema as empresas precisam ainda tem que passar por uma educação grande, né? O que gera esse nível de demanda que a gente tem visto aqui na TIFES? É, 90, tem uma outra pesquisa da BTG. 95% dos executivos hoje dizem que eles estão preocupados com o talent mix da empresa, né? Por que isso? Porque a maior preocupação hoje de CEOs, dentre várias, assim, né? E a economia, e a tecnologia, o avanço tecnológico, e dentre tudo que atrapalha hoje performance de negócio, o que eles controlam é a prontidão da força de trabalho para entregar uma estratégia. Cara, eu não vou controlar a economia, o que meu concorrente vai fazer, o cenário de juros, não, né? Então, essa turma está começando a ficar muito preocupada com esse tema, né? Por quê? Porque isso é uma alavanca que eles controlam para resolver crescimento, que é uma preocupação, eficiência, que é outra preocupação, e transformação, que tem um tema de tecnologia, mas não só tecnologia aqui dentro, né? Ou seja, quando a gente olha elementos de o que CEOs estão querendo resolver e o gap, ele vai passar por talento crítico em momento crítico, né? Só que o ponto é, cara, como é que eu acesso o talento crítico em momento crítico sem estourar orçamento, que é um cenário que essas pessoas estão, com nível de incerteza sobre o meu crescimento, e por isso eu preciso ser diligente com despesa, com nível de turnover alto no mercado, e isso sendo um grande ofensor também dessa prontidão da força de trabalho, né? Então, assim, a gente tem visto dados, Carol, que, assim, se eu fosse te dar um resumo do panorama, o que está na cabeça da turma é assim, a maior parte das empresas não pretende aumentar headcount, e dentro dessa turma tem uma turma que pretende reduzir headcount, né? A maior parte das empresas entende que não estão com o nível de prontidão que precisam para entregar a estratégia de 2026. E além disso, tem o risco de turnover, que está difícil casar a expectativa desses profissionais. Como é que eu resolvo isso, né? Métodos tradicionais é o que a gente vem tentando nos últimos anos e a gente está debatendo esse tema há alguns anos. Então, assim, o nosso entendimento é ou as empresas vão começar a entender e inovar para ter outputs diferentes, e ter coragem para fazer isso, a testar e etc. Ou provavelmente ano que vem, né, a gente vai estar discutindo a mesma coisa, né? E eu já estou começando a ver uma segmentação,
né, das empresas que decidiram inovar e estão avançando nisso, portanto, estão com tá menos latente essa dor. Empresas que ainda estão debatendo híbrido, remoto ou presencial, que foi a pauta da pandemia, que já passou anos e a gente não tem tempo mais para perder e ficar nesse debate, né? Quem escolher ficar nesse debate vai sofrer agora e talvez mude pela dor, né? Quem escolheu antecipar necessidades, preparar para o futuro, já está encontrando mecanismos novos e o Talent as a Service é um desses mecanismos para navegar esse tipo de dilema. Você sente que as empresas estão te buscando mais buscando mais esse tipo de modelo? Você acha que vem aumentando, vem se tornando algo mais natural, naturalizado? Como que você sente, Gui? Vou dar um dado da TIFS. A TIFS cresceu demanda em 800% ano passado. Então a resposta é sim. E além disso, de demanda especificamente, Carol, a gente tem visto uma demanda por educação no tema, né? Um pouco da conversa que a gente está tendo aqui, cara, as empresas estão vindo na TIFS falar: oi, eu entendi que está acontecendo um monte de movimento de futuro do trabalho, eu entendi que Talent as a Service é uma pauta, só que eu só entendi o conceito. O conceito de Talent as a Service é simples. O que o mercado está tentando entender? Como é que eu saio de entendi um conceito legalzinho e simples para eu tenho maestria para usar isso como alavanca de ROI? A turma não sabe ainda transformar conceito em valor. E aqui é onde o mercado mais tem pedido nossa ajuda, né? No fim, a TIF está montando essa infraestrutura, desde educação até metodologia, até, enfim, N coisas, para ajudar o mercado a não ficar para trás, assim, né? Eu brinco assim, a gente está montando o barco que, assim, cara, quem quiser embarcar, vamos, a gente vai andar rápido juntos, se não, a turma vai ter que nadar no braço, a distância que vai ficar grande, vai ficar puxada essa jornada, né? O que eu vejo em resumo, Carol, assim, acho que duas coisas. A primeira definitivamente, talento sob demanda vai entrar como uma estratégia central e não como uma alternativa, inovação legalzinha para negócios que querem ter velocidade e a prontidão de trabalho é um dos elementos de performance corporativa aqui, né? Uhum, Qual que é a uhum. dor hoje? A gente tem entendido que as empresas precisam desse meio de campo, precisam de ajuda, né? Então eu vou fazer uma analogia de um negócio que eu vivi, eu acabei não contando aqui. Eu tive um longo ciclo na Mobile, que investiu na iFood, na Simpla e vários outros negócios de tecnologia. E eu tenho feito um paralelo parecido, assim, com a história do iFood e da Chiefs, né? Quando o iFood nasceu, meus pais já pediam comida, o restaurante já vendia delivery, né? A gente não reinventou a roda, né? Só que o que mudou? A forma ficou muito melhor. Então, assim, o acesso a restaurante dos meus pais eram o número de folhetinhos que tinha na agenda e geralmente era uma pizza, um sushi, né? O que Um mudou? hambúrguer. O Isso. iFood melhorou drasticamente a relação das duas pontas e o nível de conveniência e proposta de valor adicional a partir disso, né? Então, eu sinto que nesse tema de Talent as a Service, de novo, a gente não está reinventando a roda, né? As empresas já usam mentores, as empresas já usam consultores, as empresas já usam freelancers, a empresa já usa um monte de coisa, temporário, dependendo, né? Não, a gente não está reinventando a roda. Só que para essa roda funcionar, a trava está no meio de campo. Como é que eu faço tudo isso num nível de compliance, por exemplo, a dados sensíveis da minha empresa? Como é que eu faço tudo isso achando muito rápido o talento assertivo que eu preciso, né? Porque, por exemplo, coisas que eu ouço do mercado, agora todo mundo é consultor, expert, TED speaker, palestrante, todo mundo é tudo, né? E o mercado tem se preocupado com isso. Então, assim, como é que eu garanto uma curadoria de qualidade para as empresas, né? E qualidade não só do pool desse profissional, mas assim, qualidade para o quê? Para que contexto? Para que desafio, né? Como é que eu faço tudo isso muito rápido e eu ajudo as empresas a, por exemplo, como é que eu pago esse tipo de relação? Como é que precifica? Como é que é o tipo de contrato que garante proteção para ambas as partes?
como é que a gente rampa executivos que estão chegando para uma missão curta, né? Como é que a gente acompanha se a gente está tendo sucesso nesse tipo de modelo? Então tem um monte de tensão que a gente mapeou e que, portanto, a gente está desenhando toda a infraestrutura da TIFS para cobrir isso, né? Para fazer assim, cara, as empresas já querem se relacionar assim e os executivos e executivas também. Como é que a gente faz a vida dessas duas partes melhor? Esse é o papel da Diffuse Group, assim, o que a gente vem estudando e um pouco dessa analogia de, voltando na tua pergunta, como é que eu estou vendo o mercado, tem um gap enorme de entendimento e educação profunda, não é saber conceito, é saber alavanca de valor, e de como é que eu respondo essas perguntas que eu trouxe aqui de uma forma estruturada para que seja fácil usar o modelo, para que o modelo vire mainstream, assim como virou pedir comida por app. No começo era estranho, né? Eu lembro, tô dando exemplo dos meus pais, porque assim, não, pedir aplicativo não, eu vou pegar o folhetinho, é melhor, Eu né? vou ligar, né? Até passar por uma transição de falar assim, Uhum. rapaz, esse negócio de aplicativo é bom, tem no preço que eu quero, de diferentes opções, no tempo de entrega que eu quero, com clube de. Então, esse é um pouco do cenário hoje, dada essa pauta. Assim, para nós, a grande dor está nesse meio de campo, porque a gente não está reinventando a roda, a gente só está Sim. facilitando algo que já acontece. Você consegue trazer algum exemplo, algo que vocês tenham vivido? Não necessariamente precisa também abrir nomes, nada disso, mas Uhum. algum exemplo prático para a gente entender na prática, assim, como é que funciona o processo e como funciona também um projeto ativo, né? Uhum. Boa. Eu vou, acho que dar uma visão geral e depois eu vou dar uma aprofundada lá do empresa e lá do executivos aqui também, né? Qual que é a visão geral que a gente tem entendido, Carol, que funciona? O primeiro cuidado dessa jornada é o diagnóstico estar muito claro do problema. E aí, por quê? Vou pegar um caso que acho que talvez todos nós estejamos vivendo, tá? Tá todo mundo tentando saber onde a AI é útil, né? E aí, a primeira vez que você vai tentar, eu vou resolver essa automação, ou vou resolver tal coisa que dá errado, qual que é a conclusão de curto prazo que as pessoas tentam ter? AI não funciona, AI é ruim, AI não serve para nada. A gente polariza a discussão, né? E aí a discussão primeiro que importa é, cara, isso aqui serve para quê? Em que contexto? Então, a partir essa qualidade do diagnóstico, e a gente foi cobrindo e tem metodologia para isso, ela é a primeira coisa de um modelo de operação redondo aqui hoje no nosso entendimento. Porque se você erra aí, cara, trabalhar com o Gui pode ser super legal, eu ficar feliz no primeiro mês, no segundo. No terceiro, que eu não estiver evoluindo no meu problema, eu vou começar a ficar chateado, ainda que o Gui seja uma pessoa competente e que eu gosto, né? Então, essa qualidade do diagnóstico é o primeiro passo. O segundo passo, Carol, ele tem a ver com, eu vou chamar aqui de o desenho da oferta, que tem a ver com qual que é o melhor formato? É mentoria, é um shadow, é um projeto, é alguém part-time, é alguém interino? Qual que é o desenho melhor, dado o que eu tenho de desafio e contexto, para resolver o problema nessa fração de tempo ideal, nessa... Como é que eu defino tudo isso, né? Então, esse é um segundo pilar, porque se as empresas estão preocupadas com eficiência, eu acertar a dose, brincando aqui, né, do remédio, ela importa. E a partir daqui, veja que até agora a gente não está falando do talento, a gente está só entendendo o que está acontecendo ali, né? E a partir daqui entra a história do talento e entra método de acompanhamento, que tem a ver com dito entendimento desses dois pilares, qual é a arquitetura do talento ideal? Quem são essas pessoas? Como é que eu acesso elas? Como é que eu avalio elas para ver se de fato são as pessoas adequadas? Como é que eu insiro elas dentro de uma empresa, garantindo um altíssimo nível de alinhamento de expectativa, de métricas claras, de performance e de várias outras coisas, para garantir que no fim ambas as expectativas sejam cumpridas, que é a empresa no fim ela não está procurando um talento, ela está procurando ter o problema dela resolvido, né? E o profissional no fim não está buscando ser conectado só com a empresa, está buscando impacto verdadeiro, relevante, né? Então, quando a gente olha para esse ponto de casos práticos, eu posso te dar alguns agora, posto esse pano de fundo, o que a gente vê
é que as empresas, eu vou trazer empresa depois trago profissional. As empresas especificamente têm usado o modelo para 3 grandes casos de uso, né? O primeiro a gente chama de build, né? De, cara, como é que eu construo o talento aqui dentro apoiado pelo modelo, né? Mentoria, shadow, então, casos de sucessão, casos onde eventualmente teve um pivô de negócio importante. Então, a gente tem cliente, por exemplo, que tomou uma decisão na tua estratégia de crescimento de sair de um negócio B2C para ser um negócio B2B. Muda tudo, né? Então, o Gui, que está naquela cadeira, cara, mudou completamente a expertise e experiência. Como é que eu apoio essa pessoa a fazer um movimento crítico, né? Então, tudo que tem a ver com construir a expertise de alguém dentro de casa é um primeiro caso de uso. Isso serve para desenvolvimento de liderança, isso serve para gente que mudou de escopo, isso serve para sucessão, né? Segundo caso de uso, a gente chama ele aqui dentro de bridge, que tem a ver com eu preciso de uma ponte dado algum movimento de negócio. Eu vou dar alguns exemplos práticos. Cara, o Gui é uma peça-chave, o Gui é mas a Carol é uma peça-chave. A Carol vai sair de licença maternidade. Existe um período que eu preciso bridge, eu preciso fazer uma ponte de como é que eu não vou ferir prontidão do meu time, entrega, sem essa peça. Então, isso é um caso de uso. Outro exemplo de bridge, tá? Tem negócios fazendo M&A que a gente atende, que estão assim, Gui, M&A, não sei se todo mundo está familiarizado, mas é muito difícil a gente falar assim, acaba em julho, acaba em outubro, né? Tem um nível de incerteza grande. E os negócios estão assim, Gui, eu preciso de uma pessoa para ser minha CFO, só que pós a fusão, a pessoa que vai ficar na cadeira é a pessoa CFO do lado de lá. Só que ao mesmo tempo eu não posso ficar sem o CFO nesse período, né? Como é que eu faço esse movimento de uma maneira eficiente? Cara, traz alguém sob demanda, fez o movimento, seja ele em 6 meses, 9 meses, o tempo que for, despluga, arruma a tua arquitetura, acabou o problema, né? Então tem algumas soluções ponte em cenários assim de turnaround, eventualmente em cenários de expansão. Então, por exemplo, casos reais de clientes, cara, a gente está abrindo uma fábrica numa região nova, né? Depois que a fábrica estiver de pé, é business as usual, né? Vai rodar, vai ter o gerente de operação, parará. Só que tem uma carga intensa e talvez o perfil que abre a fábrica não é o perfil que toca a fábrica, muito relevante. Então também é uma ponte. Me ajuda a ter prontidão enquanto eu faço o movimento de abrir, e depois eu vou fazer o que eu já sei fazer, né? Então estou dando alguns exemplos para primeiro caso de uso, construir expertise, segundo ponte, né, bridge. O terceiro, Carol, a gente chama ele de bolster, que é as empresas estão usando como aceleração de frentes estratégicas. Então, por exemplo, quero abrir produto novo, quero entrar em mercados novos, quero trazer expertise de indústrias que eu não tenho, não é o meu core, né? Então, tem empresa, por exemplo, de varejo montando fintech com gente nesse tipo de modelo. Por quê? Porque é mais rápido, barato, a gente sênior, fração de custo, né? Tem gente abrindo novas unidades de negócio nesse modelo, porque nesse movimento existe um risco de mercado, que assim, essa tese de negócio pode dar certo, pode dar errado, né? O que CEOs querem fazer deixa eu dirimir o meu risco financeiro e de exposição de mercado para algo que está imaturo e tem um nível de incerteza alto lá fora. Então, deixa eu começar com alguém no modelo mais leve que, se o negócio engrenar, eu decido se vai ser uma cadeira, reviso nível de despesa, que tipo, né, como é que vai funcionar essa estrutura. Só que nesse interim, é melhor ter alguém liderando, né? Focado nisso. Isso dá velocidade, porque geralmente quem está fazendo esse tipo de movimento, existe uma competição de recurso com core, né? Então, o terceiro caso é bolster, que é aqui dentro. Tem empresa olhando para o RH, o financeiro, o talento. Cara, enfia experts de inteligência artificial dentro dos teus times de RH de atendimento, de ver onde for tua alavanca de valor com AI, para dar velocidade, né? Então, tem N casos que tem a ver que, assim, não é uma ponte, mas é literalmente uma aceleração. E aí tem um dado super legal, para quem quiser ler na íntegra, eu recomendo que vocês coloquem aí no Google HBR, né, Harvard Business Review,
E eles fizeram um artigo que chama Do You Need an External Talent Cloud? Né? Você precisa de uma nuvem de talento externo? Você precisa disso aqui? Resumo da pesquisa que eles fizeram. Os negócios que usam e os negócios que não usam, ambos chegam nos seus objetivos. A diferença é que quem usa chega de 4 a 5 vezes mais rápida. Então, traduzindo em miúdos, eu e a Carol estamos abrindo um negócio novo, nós dois queremos faturar 10 milhões de reais. Ambos vão chegar em algum momento. A diferença é que talvez quem use vai chegar infinitamente mais, 4 anos antes, 5 anos antes. Né? Sim. Sim. Então, esse é um pouco do pano de fundo. E do ponto de vista prático também, Carol, olhando do lado de executivos que se interessam pelo modelo, tem um aprendizado super relevante para nós que ele tem a ver com o que as empresas veem de valor nessas pessoas. E é curioso, porque por muito tempo a gente deu muito peso no conhecimento técnico, né? Mas a gente entende na prática que esse não é o diferencial, isso é o básico. Quero um CPO para me ajudar com transformação cultural na M&A. Cara, isso é básico, assim, isso não é diferencial. O diferencial que a gente aprendeu, ele está em 2 elementos. Ele está num elemento de conhecimento que eu vou chamar aqui contextual, muito importante, conheço da indústria, conheço do movimento de negócio que eu quero fazer, né? Porque liderar RH num cenário de M&A é uma coisa, num cenário de internacionalização é outra coisa, num cenário de turnaround é outra coisa, num cenário de scale-up é outra coisa. Essa inteligência contextual, ela transcende se você sabe cultura organizacional ou não, né? Então, esse ponto de indústria, contexto, movimento de negócio, tipo de estrutura, enfim, N coisas contextuais importam. Como é que isso impacta profissionais? Ter muita clareza da arena, que é onde está o teu diferencial como pessoa, né? Assim, cara, o Gui sabe de RH. Cara, tem lugar que o Gui não é a melhor pessoa de RH. E tem lugar que o Gui fala, cara, aqui é meu lugar onde eu vou brilhar. Né? Ter clareza das tuas arenas e expandir as tuas arenas, ter repertório em diferentes arenas, são 2 coisas muito relevantes para profissionais. Né? Então, o primeiro pilar é essa inteligência contextual. O segundo pilar, Carol, ele tem a ver muito com soft skill, porque quando você está nesse tipo de relação, tem algumas coisas que são muito chave de entender contexto muito rápido, de conseguir criar confiança muito rápido, de conseguir fazer um bom stakeholder management e gestão de expectativas, de conseguir navegar diferentes perfis com diferentes interesses, de conseguir mostrar valor rápido, ganhos iniciais rápidos para ganhar espaço. Então, eu estou dando alguns exemplos, mas o segundo diferencial tem a ver mais com essa capacidade de amarrar todas essas pontas do que de, olha, pegando meu exemplo aqui, esse é o passo a passo da minha metodologia do projeto de cultura, né? Então isso é legal, acho que fica de provocação, você falou de perguntas aqui na nossa abertura, para a gente pensando como profissional assim, como é que eu estou me posicionando para essa nova era, né? Quais são minhas arenas? 2, existem arenas que eu quero construir para o meu caminho, que eu devo ganhar experiência para estar bem posicionado onde eu quero. E 3, como é que está o meu nível de prontidão desse tanto de coisa que talvez numa outra relação de trabalho, acho que eram importantes, mas talvez em alguns casos tivesse um peso menor. E aí quando você passa a trabalhar as a service, isso passa a ter um peso gigante. Gigante. Essas seriam porque geralmente essa é a pergunta final que eu faço, né? Que é se você tivesse que deixar uma pergunta aqui para o pessoal continuar refletindo, né, sobre essa temática, eu por mim ficaria aqui mais 1 hora conversando com você. Estou aqui super atenta, assim, do tipo, né, querendo saber mais. Quem sabe a gente não faz aí uma parte 2 em algum momento, mas o que seria essa pergunta que é importante as pessoas refletirem? O que você deixa aí como mensagem também e como pergunta para reflexão para quem talvez pense em algo assim, não só o profissional, mas talvez até a própria empresa que fala, puxa, nem sabia que isso existia e que isso é possível. E isso pode ser possível para o meu negócio, né? Carol, eu vou começar pelos profissionais, assim, se eu pudesse deixar uma pergunta, eu acho que a coisa mais relevante para a turma pensar agora é o seguinte: como é que eu
pego o meu talento e as minhas experiências e faço dele um portfólio de carreira, né? Eu vou fazer uma analogia com investimento. Não sei se quem está nos ouvindo investe, mas assim, investidor pensa, cara, o que que eu vou investir que é um formato de longo prazo e mais seguro? O que que eu vou tomar mais risco que é um formato de curto prazo? Todos eles têm trade-offs. No final, não tem uma bala de prata, não tem a pessoa que está investindo só em ação, só em fundo, só em imóvel. Você cria uma composição, ou seja, um portfólio de investimento coerente com o teu momento de vida e o que tu quer de futuro, né? Traduzindo aqui para o nosso exemplo, eu faria a mesma reflexão, que é você tem um talento, você tem um ativo, né? No caso do investimento, você tem um dinheiro para investir. A gente tem experiência, expertise, habilidade. Como é que eu transformo isso em diferentes formatos e como é que isso se encaixa nas premissas de vida que eu tenho hoje? Isso vai ter uma composição, mas como é que isso vai se transformando ao longo do tempo e como é que você vai construindo esse caminho ao longo do tempo, né? Então, assim, cara, hoje eu tô numa cadeira full time, mas a partir de tal momento da minha vida, talvez eu queira mudar a proporção, né? Hoje eu tô 90% dedicado a uma única empresa, um único projeto, e tô 10% fazendo coisas as a service. Talvez eu queira ir mudando a proporção. Qual que é esse caminho? O que que você quer, né? Então, acho que refletir sobre como é que tu monta teu portfólio de carreira e como é que isso se constrói ao longo do que você quer para sua vida é uma reflexão importante, tem muita coisa que dá para começar a fazer hoje, né? Então, dando exemplos de pessoas que eu acompanho, tem gente que está começando a fazer já algum tipo de projeto, ou se posicionar e falar mais sobre isso de alguma forma, ou de buscar ter algum tipo de experiência onde ela está hoje, porque ela entende que vai ser relevante para esse caminho do futuro, então está se colocando nesse lugar. Enfim, acho que é uma reflexão legal. Ótimo. Olhando do ponto de vista das empresas, Carol, a minha pergunta é assim: se você tem um problema de crescimento, eficiência e prontidão de time, e você não foi a fundo ainda do modelo, acho que não é nenhuma pergunta, é um recado urgente, assim, sei lá, escreve para Carol, pede ajuda, porque já está atrasado para se educar nisso, né? Tá ficando para trás. Então, acho que a pergunta chave, voltando aqui, onde é que eu tô nesse tema? Eu tô num nível que, assim, eu não sabia que isso existia e descobri agora. Se você tá nesse lugar, cara, vai pesquisar, vai ver o que tá acontecendo no mundo, procura as coisas de Harvard, eles têm um laboratório de inovação estudando esse tema, então, assim, vai nivelar teu conhecimento. Se você já nivelou, entendeu um pouquinho o conceito, a pergunta é, cara, como é que eu faço para entender isso como ferramenta de trabalho, como um ativo meu, né? Porque no fim do dia, isso é uma ferramenta para qualquer liderança, não é para RH ou para o CEO só. É para qualquer liderança que quiser resolver um problema de prontidão da tua estrutura. A gente atende COO, a gente atende CFO, a gente atende a área de inovação, né? Então, assim, se você é líder ou se você trabalha como CEO ou recursos humanos, como é que isso vira uma ferramenta de trabalho para você, né? Vai com profundidade, né? Então, para quem está nesse lugar, esse é o segundo ponto. E para quem já avançou nessa etapa, acho que a pergunta é: quais são os caminhos para eu passar a experimentar e aprender na prática? Porque coisa nova a gente aprende fazendo, né? O Gui não vai aprender inteligência artificial lendo um livro falando, legal, aprendi. Como é que ele vai aprender? Testa o Gemini para isso, para aquilo, uma coisa dá certo, outra coisa dá errado. Testa outra ferramenta. O Gui tem que experimentar para falar assim, neste caso de uso, isto funciona, portanto, replica. Neste caso de uso, isso não funciona, descarta próximo teste, né? Eu estou fazendo a analogia de AI, gente, mas eu vivi ondas de inovação. Vou dar um outro exemplo. Uma que eu peguei, né? Eu estava num business que era ultra impactado com o lançamento de uma tecnologia chamada smartphone. E na época a gente falava assim, gente, isso aqui vai mudar o mundo, né? Antes de ser o que é hoje é normal, né? Teve gente que olhou e falou, pedir comida e comprar ingresso de evento por telefone, balela. Teve gente que começou a explorar como é que esse tal desse smartphone ia ser útil, montou o caso de uso, fez disso uma grande oportunidade de valor, né? Tem gente que Tá ficou na atento aí. frente, tem gente que ficou para trás.
Então, É para isso. quem está nesse cenário de eu já ganhei um nível de profundidade, como é que você passa a ganhar experiência prática? Né? Porque esse é o teu próximo nível, né? Sim, E sim. para os que já estão no estágio de assim, Gui, eu já testo, já tenho alguns conhecimentos práticos, a minha pergunta é, como é que você escala valor no teu negócio via institucionalização desses experimentos? A gente, esse ano eu me arrisco a dizer que nós vamos chegar nas primeiras 10 empresas brasileiras muito maduras, já estão nessa fase de institucionalizar, que é, vou dar um caso real, tá? O Gui foi promovido na Tifis Group, aí a gente pegou só o Gui e colocou um apoio de desenvolvimento lá, né? Legal. Aprendi que para desenvolvimento, sucessão, promoção, isso é útil. Como é que eu passo a institucionalizar isso em dois processos críticos da empresa? O primeiro são processos de gente, então assim, tem empresa que já roda avaliação de desempenho, já VGAP, etc. Cara, como é que eu ligo isso como um recurso e um acelerador dentro desses processos que eu já tenho de gente? Quando eu vou desenhar uma vaga, eu preciso de uma vaga ou não? Que formato? Tem eficiência financeira aqui nessa decisão? Avaliação de desempenho e sucessão. Cara, eu já preciso ajudar as pessoas. Como é que eu acelero isso? Então, estou dando exemplo de processos de gente. E tem um segundo processo que é planejamento estratégico. Quem está usando de forma madura já está conseguindo. Fiz meu planejamento estratégico, estratégia definida. Deixa eu fazer meu assessment de design organizacional. Onde é que tem oportunidade? De onde tem oportunidade, o que eventualmente Talent as a Service é um caminho? E aí imagina para o Gui que está tocando lá uma área de operações. Cara, já vem, Gui, esse é o caminho, você tem este recurso, você tem um parceiro, vai ser rápido, o orçamento está disponível, né? Qual que é o problema de que isso resolve de velocidade, dando 2 cliques no tema da pesquisa de Harvard? O Gui, se ele não tem isso como líder de operações, ele vai tentar entregar um plano, ele vai patinar 3, 4, 6 meses, e depois vai falar, preciso redesenhar alguma coisa. Se isso de largada é recurso, a gente economiza esse tempo. Muito. Né? Nossa, demais. Então, eu trouxe diversas perguntas, mas agora, resumindo, Carol, se você não sabe direito o que é isso, estudar para ontem. Se você só sabe o conceitozinho, nível de profundidade, caso de uso, nos escreve, a gente ajuda. Se você já passou dessa etapa, como é que tu experimenta na prática e aprende com casos de uso verdadeiros? E para quem está nessa terceira etapa, como é que eu institucionalizo e escalo o impacto? Muito bom, muito bom. Gui, assim, eu mesma tenho várias perguntas, mas eu acho que a gente pode sim deixar para um segundo momento, mas me esclareceu muito, principalmente até para também trazer mais orientações, até para os próprios clientes aqui de Cornerstone, né? E eu quero te agradecer por ter topado esse papo, por ter dedicado aí tempo para a gente poder fazer essa conversa, que é muito, muito válida. Conta pra gente onde que as pessoas também te encontram, como é que elas te acessam, onde você está aí, que redes sociais, enfim, só para... Legal. Rede principal LinkedIn, Guilherme Loyola, aqui meu nome, tá fácil de achar. E no Instagram, @loyola.gui. Eu tenho compartilhado um pouco de dia a dia, aprendizados, materiais ciclos e tudo isso que a gente está vivendo e construindo por lá também. Legal, maravilhoso. Gui, super obrigada, muito obrigada mesmo. E é isso. Se esse episódio fez sentido para você, acompanhe os próximos. Cada conversa parte de uma pergunta diferente, mas todas falam sobre o mesmo desafio, que é construir trajetórias profissionais mais possíveis e mais humanas. Obrigada por estar aqui e até o próximo Momento Carreira.